Bienvenidos, almas errantes, a un lugar donde el viento susurra leyendas y cada atardecer esconde un secreto. Aquí, en el alma del oeste, desenterramos las historias de amor, coraje y redención que el tiempo ha querido olvidar. Antes de comenzar, queremos conocer a los compañeros de viaje. Dinos en los comentarios tu ciudad de origen y a qué hora te has unido a nuestro campamento. Leer de dónde vienes hace que nuestro viaje se sienta más real. Y si crees que estas historias merecen ser contadas, únete a nuestra caravana. Ayúdanos a llegar a nuestra primera meta de 1000 almas suscritas a este canal. Ahora, acércate al fuego. Nuestra historia está por comenzar. Meus caros ouvintes, companheiros desta jornada pelas veredas poeirentas do tempo, aconcheguem-se um pouco mais perto desta fogueira. O crepitar das chamas, vejam bem, não é apenas um som. É o próprio coração do oeste a bater. Um pulsar que ecoa histórias esquecidas, segredos sussurrados pelo vento e lendas que a areia guarda com um ciúme quase palpável. Eu, o velho alma do oeste, tive a honra de tropeçar em muitas dessas narrativas, contadas sob um manto de estrelas que nunca parecem tão brilhantes quanto aqui, onde o silêncio é tão vasto quanto o próprio céu. E a que vos trago hoje, ela fala de redenção e de um amor que floresceu onde a esperança parecia ter secado como um riacho no verão. É a história do Lamento do Canhão de Plata, uma balada de dor e renascimento que ouvi uma vez, há muitos e muitos anos, de um velho mineiro cujos olhos pareciam ter visto o próprio alvorecer dos tempos. Era o ano de Nosso Senhor de 1885, e o oeste, meus amigos, ainda era uma fera indomável, um gigante adormecido sob o sol inclemente. Suas entranhas, abertas pelas picaretas dos homens, revelavam ouro e prata, mas também o lado mais sombrio da alma humana. A ganância, a violência, a desesperança que se agarrava como a poeira às botas desgastadas de um viajante. Nesse cenário, implacável, onde a lei era muitas vezes uma sugestão e a justiça uma miragem distante, um homem chamado Ethan Vance cavalgava. Ele não era um homem comum, acreditem. Seus ombros largos e o corpo esguio, talhado por anos de uma vida dura, escondiam a agilidade de um predador. Mas seus olhos, eram a verdadeira janela para sua alma atormentada. Eram de um azul desbotado, como o céu ao meio-dia, mas carregavam uma melancolia profunda, a sombra de um passado violento que ele ansiava, mais do que qualquer coisa, deixar para trás. Ethan Vance era ou fora um pistoleiro. Nem o mais infame, talvez, mas certamente um nome que ressoava em certas tabernas e saluns. Um nome que, por si só, já era uma sentença. Mas a poeira da estrada e o cheiro da pólvora há muito haviam deixado um gosto amargo em sua boca, um cansaço que se infiltrava em seus ossos. Ele já não buscava a adrenalina do confronto, nem o respeito temeroso que se conquistava com um revólver rápido. O que ele buscava era paz, um refúgio, um canto esquecido onde pudesse enterrar o homem que fora e ver, talvez, as sementes de uma nova vida brotarem. Suas lembranças eram como espinhos, cada duelo, cada vida tirada, cada erro, perfurando sua consciência. A imagem de um jovem caído na rua poeirenta de Dodge City, o olhar de desespero de uma mãe que o amaldiçoou em El Paso, tudo isso se acumulava, uma carga pesada que ele carregava em seu peito, mais do que a própria cartucheira de seu cinturão. Seus últimos resquícios de esperança e seus últimos dólares foram investidos num rancho. Um rancho remoto, disseram-lhe, num vale esquecido, escondido nas dobras da terra, onde o tempo parecia ter parado. O vendedor, um sujeito sorridente com olhos de cobra e um aperto de mão frouxo, garantiu-lhe que era o lugar perfeito para um homem que desejava sumir do mapa. Terra boa, Vance, ele havia dito, as palavras escorregadias como óleo, água fresca e um silêncio que fará você esquecer o barulho do mundo. Ethan, desesperado por acreditar, havia apertado a mão dele, sentindo um pingo de otimismo, frágil como uma folha seca ao vento. Aquele rancho para ele não era apenas um pedaço de terra, era seu bilhete para o anonimato, seu santuário, a promessa de um começo do zero, longe dos olhares julgadores, longe de sua própria sombra. A jornada até o vale fora longa e extenuante.
Dias a cavalo sob um sol impiedoso, a areia fina se infiltrando em cada dobra de sua roupa, o suor escorrendo em riachos, salgados por seu rosto. O calor do deserto era um abraço sufocante, e o silêncio, que no início parecia uma bênção, logo se tornara opressor, preenchido apenas pelo rangido da sela e pelo batimento lento dos cascos de seu cavalo, um baio robusto e leal chamado Sol. Sol era seu único companheiro confiável, o único ser vivo que testemunhava sua solidão sem julgamento. De vez em quando, Ethan parava, esticava os membros dormentes, observava o horizonte tremeluzente, as montanhas distantes, com seus picos rochosos e irregulares, pareciam dentes afiados de um monstro pré-histórico, guardando os segredos de um tempo imemorial. O cheiro era de terra seca, de sálvia desidratada e da promessa distante de chuva que nunca vinha. Finalmente, após semanas de viagem solitária, o vale se revelou. A princípio, foi apenas uma fenda nas rochas, um desfiladeiro estreito que mal permitia a passagem. Ethan teve que desmontar, guiando o Sol com a rédea, o som de seus próprios passos ecoando nas paredes de pedra. O ar ali era mais fresco, mais denso, e um cheiro suave de verdura, um milagre naquelas terras áridas, flutuava no ar. A fenda se abriu e diante dele o vale se estendeu. Não era um paraíso exuberante, não, mas era um alívio para os olhos cansados. Havia arbustos de mesquite, alguns agaves pontiagudos e, mais ao longe, uma mancha verde mais escura que indicava a presença de água. O sol, ainda alto, pintava as encostas rochosas com tons de ocre, vermelho e roxo, criando um espetáculo, de cores que, por um instante, fez Ethan esquecer sua amargura. O rancho, dizia o mapa rudimentar que comprara, ficava ao pé de uma parede rochosa, perto de onde um riacho sussurraria, se houvesse água suficiente. E lá estava, uma cabana de madeira, tosca e envelhecida pelo tempo, com um telhado de tábuas que parecia prestes a ceder. Ao lado, um curral desfeito, com algumas cercas caídas e uma forja improvisada, enferrujada e abandonada. O cheiro de madeira úmida se misturava com o de terra, molhada, um aroma que não sentia há anos. O silêncio, sim, ainda estava lá, mas era um silêncio diferente, não o vazio opressor do deserto aberto, mas um silêncio que parecia aguardar, à espreita, o retorno de algo. Ethan desmontou, o corpo protestando a cada movimento. Sua garganta estava seca, mas a excitação, ou o que restava dela, o impulsionava. Ele amarrou o Sol a um poste de cerca que ainda estava de pé e foi até a cabana. A porta, feita de tábuas grossas, estava ligeiramente entreaberta, rangendo com a brisa suave. Num impulso ele empurrou-a. O interior era escuro e empoeirado, com raios de luz a filtrarem-se por frestas nas paredes. Uma lareira de pedra ocupava uma das paredes, e uma mesa rústica coberta por uma espessa camada de poeira estava no centro da única divisão. O cheiro era de abandono, de tempo parado, mas também de uma presença que, embora ausente, ainda parecia pairar no ar. Ele tirou seu chapéu, sacudindo a poeira, e deixou-o sobre a mesa. Sua arma, um Colt, Passmaker bem cuidado, foi para o coldre que nunca abandonava sua cintura. A satisfação de ter chegado, de ter encontrado seu refúgio, era um bálsamo temporário para a dor. Ele acendeu um pequeno fogo na lareira, com alguns gravetos secos que encontrou por perto, o que de imediato dissipou o frio e a umidade que se acumulavam. A pequena chama dançava, pintando sombras nas paredes e projetando a figura solitária de Ethan, um homem que tentava, com cada fibra de seu ser, reinventar-se. Ele se sentou em um toco de madeira que servia de cadeira, observando o fogo e sentindo o calor nos seus músculos cansados. O ar puro do vale enchia seus pulmões, trazendo consigo a promessa de um amanhã diferente. A noite caiu rapidamente, trazendo consigo o manto estrelado do deserto. Ethan saiu para o lado de fora, estendendo sua manta no chão e usando a cela como travesseiro. O céu era um espetáculo de tirar o fôlego, 1 milhão de pontos de luz cintilando no negrume, a Via Láctea como uma estrada, de poeira cósmica acima de sua cabeça. Ele nunca vira estrelas tão brilhantes, tão próximas. Aquele silêncio agora
Era um amigo, um confidente. Ele pensou nos anos que se foram, nos rostos que cruzaram seu caminho, nas balas que atirara e nas que o haviam desviado por um fio. Cada cicatriz em sua alma parecia pulsar sob a imensidão do céu. Ele era um homem que havia vivido uma vida de sombras, e a oportunidade de viver na luz, por mais fraca que fosse, era um tesouro que ele não ousaria desperdiçar. O frio da noite desceu sobre o vale, e Ethan se encolheu sob sua manta, o corpo exausto, mas a mente ainda em turbilhão. Ele podia sentir o peso do passado em seus ombros, como uma capa invisível que ele não conseguia remover. O medo de que sua nova vida pudesse ser apenas uma farsa, uma miragem, era um pensamento persistente. Mas havia também uma pequena chama de esperança, uma teimosia em seu coração que se recusava a desistir. Ele fechou os olhos, ouvindo os sons noturnos do deserto, o uivo distante de um coiote, o farfalhar de arbustos com a passagem de um animal noturno, o sussurro constante do vento entre as rochas. Era uma canção de ninar estranha, mas que o embalava para um sono profundo e merecido, um sono que ele não experimentava há anos. Ele sonhou com rios de águas claras e campos verdes, um sonho que parecia tão distante quanto as estrelas acima dele. Aquele vale, ele pensou antes de cair no sono, seria seu refúgio, seria onde ele finalmente encontraria a paz. A inocência daquelas primeiras horas, antes que a verdade como o sol da manhã revelasse a paisagem em toda a sua dura e inesperada realidade. O sol do dia seguinte, um disco de fogo no céu azul claro, trouxe consigo a promessa de um novo começo, mas também a revelação de uma verdade que abalaria os alicerces da frágil esperança de Ethan Vance. Ele havia passado a manhã explorando os arredores do rancho, avaliando os danos no curral, inspecionando o riacho que serpenteava preguiçosamente pelo vale, suas águas escassas, mas cristalinas. O cheiro da terra úmida misturava-se ao da sálvia silvestre, um perfume rústico que, por um momento, o fez sentir-se em casa. Ethan, com um machado enferrujado que encontrara na forja, começou a cortar alguns troncos caídos para reparar a cerca do curral, seus músculos respondendo ao esforço de forma quase automática. O suor escorria por sua testa, mas era um suor de trabalho honesto, não de medo ou de combate. E isso, por si só, era um alívio. Ele estava absorto em seus pensamentos, o som rítmico do machado contra a madeira quebrando o silêncio do vale, quando um farfalhar de folhas e um barulho suave o fizeram levantar a cabeça. Seus instintos, afiados por anos de perigo, o alertaram. Era o som de passos leves, mas decididos, vindo de trás dos arbustos. Em um movimento quase imperceptível, sua mão direita se moveu em direção ao cabo de seu revólver, seus olhos azuis se estreitando, varrendo a paisagem. Ele se preparou para o que quer que viesse, um animal talvez ou algum andarilho, mas o que emergiu dos arbustos não era nenhum nem outro, era uma mulher, e não uma mulher qualquer, meus caros. Ela se movia com a graça de um felino selvagem, seus passos firmes e silenciosos, como se fosse parte da própria terra. Seus cabelos, de um castanho escuro profundo, estavam presos em uma trança grossa que lhe caía sobre o ombro, alguns fios rebeldes, emoldurando um rosto marcado pela vida ao ar livre, mas de uma beleza austera e resiliente. Seus olhos, de um verde intenso, como as folhas de um carvalho que desafia a seca, eram indomáveis, carregados de uma determinação que beirava a teimosia. Ela vestia roupas simples, mas bem feitas, uma saia de sarja escura e uma blusa de algodão que parecia ter visto muitos dias de trabalho sob o sol. Em suas mãos, ela carregava um balde vazio e em sua cintura, preso de forma surpreendente, um pequeno revólver de cabo de madrepérola que ela segurava com uma naturalidade que fez Ethan piscar. Ela parou a poucos metros dele, seu olhar fixo nos seus. Uma mistura de surpresa e desconfiança. Não havia medo em seus olhos, apenas uma curiosidade cautelosa e uma autoridade inquestionável. "Quem é você?" ela perguntou, sua voz clara e firme, sem um pingo de hesitação, apesar de estar diante de um homem desconhecido no meio do nada. Ethan, pego de surpresa pela audácia dela, abaixou o machado. "O nome é Vance, Ethan Vance", ele respondeu, sua voz rouca de desuso.
E eu deveria ser o dono deste rancho. Ele fez um gesto vago em direção à cabana. Acabei de comprá-lo. Um sorriso irônico brincou nos lábios dela, um sorriso que não alcançou seus olhos. Comprá-lo, diz? Ela retrucou, erguendo uma sobrancelha. Esta terra não se compra, Sr. Vance, ela se herda. E sou eu quem a herda. Meu nome é Eleanor Hayes, mas todos me chamam de Ellie. O sangue de Ethan gelou. Uma onda de incredulidade e em seguida de frustração o atingiu. Não pode ser, ele murmurou, olhando ao redor para a cabana, para o riacho. Eu tenho os papéis. Pagamento feito, tudo em ordem, assinado e selado, é meu. Ellie deu um passo à frente, sua postura desafiadora. Papéis? Ela zombou, uma nota de amargura em sua voz. Os papéis da cidade, dos homens de ternos e leis que nunca viram esta terra, que não conhecem seu cheiro nem seus segredos? Meu senhor, esta terra é dos reis há gerações. Meu avô a cultivou, meu pai a defendeu, e agora é minha. Não há papel que possa mudar. Isso. Minha existência não aparece em nenhum registro oficial porque nós não precisamos deles. Nossas raízes estão aqui, mais profundas do que qualquer tinta em pergaminho. O conflito era palpável, uma nuvem espessa pairando entre eles. Ethan sentiu o desespero começar a se instalar. Ele havia fugido de tantos problemas, apenas para encontrar um novo, e talvez o mais insidioso, esperando por ele em seu suposto santuário. A ironia era cruel. Ele havia comprado sua paz, mas o que encontrou foi uma batalha pela própria posse de seu refúgio. Ele olhou para os olhos determinados de Ellie e percebeu que ela não era uma mulher que se intimidava facilmente. Eu não sei quem te vendeu este rancho, Sr. Vance. Ellie continuou, sua voz mais suave agora, mas não menos firme. Mas ele mentiu para você, e ele te colocou em perigo. Meu irmão, Marcus Hayes, ele desapareceu há 2 anos. Ele era o guardião desta terra antes de mim, e ele tropeçou em algo grande e perigoso. Ela fez uma pausa, olhando ao redor, como se as próprias paredes rochosas tivessem ouvidos. Este vale, ela sussurrou, aproximando-se, é uma rota secreta. Para contrabandistas, para foragidos. Eles usam as passagens escondidas, as cavernas, para mover mercadorias ilegais para se esconder da lei. E não estão sozinhos. Há um homem na cidade, um agente Thorne da oficina territorial e o juiz Beaumont. Eles são parte disso. Protegem esses homens. Marcus descobriu. Ele tinha provas. É por isso que ele sumiu. As palavras de Ellie atingiram Ethan como um soco no estômago. O sorriso frouxo do vendedor, a pressa em fechar o negócio, a promessa de um lugar longe de tudo, tudo se encaixava agora. Aquela compra não era legítima. Era uma armadilha, uma forma de atrair um alvo desavisado, alguém que pudesse ser silenciado, ou talvez, como ele, alguém com um passado que não faria perguntas. Thorne e os foragidos de Jedediah Jed Blake, o nome ressoou em sua mente como um trovão. Blake era um nome que ele conhecia, um fora-da-lei impiedoso, cujas ações eram contadas em sussurros nas cidades fronteiriças. Eles queriam eliminar qualquer testemunha, Ellie explicou, seus olhos verdes flamejando com uma mistura de raiva e dor. Marcus era o último. Agora sou eu. Eu sou a última Hayes a guardar os segredos deste vale. E eu sei onde Marcus escondeu as provas. Os documentos incriminatórios que podem derrubar Thorne e Beaumont e expor a rede de Jed Blake. O dilema de Ethan se tornou um abismo. Ele estava preso. Seu santuário se transformara em uma armadilha. Sua busca por redenção o havia levado diretamente de volta ao inferno que ele tanto queria evitar. Blake e seus homens estavam vindo. Eles sabiam que ele estava lá. Ele era o novo intruso, o novo alvo. O passado que ele tentara enterrar estava se erguendo como um fantasma, pronto para reivindicá-lo. A velha voz em sua cabeça, a que o havia mantido vivo por tantos anos, gritava para ele fugir, para desaparecer, como sempre havia feito, deixar Ellie à sua sorte, sacrificar a justiça pela sua própria segurança. Era o caminho mais fácil, o caminho que ele conhecia. Mas então ele olhou para Ellie, para a determinação em seus olhos, para a fragilidade que ela tentava esconder sob sua força inabalável. Ela era a guardiã de um legado,
uma mulher sozinha contra um sistema corrompido. Deixá-la significava não apenas condená-la, mas também condenar a própria esperança de justiça naquele canto esquecido do mundo. Significava sacrificar o que restava de sua própria alma. O suor em sua testa não era mais apenas do trabalho, era de uma nova e terrível tensão. Seus músculos estavam tensos, não pela expectativa de um golpe de machado, mas pela iminência de uma decisão que definiria o resto de sua vida. O sol que antes parecia promessa, agora queimava como uma fornalha, e a poeira que ele tentara sacudir parecia se agarrar ainda mais. O silêncio do vale não era mais um amigo, era um silêncio carregado à espera do primeiro tiro, do primeiro grito, da inevitável chegada da violência. E em meio a esse turbilhão de revelações e perigos iminentes, um homem se vê diante de uma encruzilhada que não escolheu, forçado a confrontar não apenas inimigos visíveis, mas também os fantasmas de seu próprio passado. É nesses momentos de desespero que a verdadeira fibra de uma alma é testada. Um homem se pergunta que caminho tomar, qual sacrifício é digno. É em encruzilhadas do coração como essa que eu, o velho contador, valorizo ter vocês aqui ouvindo. Se estas histórias que exploram a fragilidade e a resiliência da alma humana também te importam, considere um momento para se juntar à nossa caravana subscrevendo. Teu apoio, meus amigos, é o que nos permite continuar cavalgando por este velho oeste, em busca de mais relatos que nos ensinem sobre a vida. A notícia de Ellie, como um raio que rasga o céu, deixou Ethan Vance em um estado de torpor, mas não por muito tempo. O instinto de sobrevivência, adormecido sob camadas de arrependimento, começou a despertar com uma urgência fria. A voz da razão, a voz que o havia mantido vivo através de tantos tiroteios e emboscadas, gritava em sua mente: corra, Vance, desapareça. Você não deve nada a esta mulher, a esta terra amaldiçoada. O suor escorria por sua têmpora, não por causa do calor inclemente que se intensificava, mas pelo peso da decisão que se aproximava. O cheiro da pólvora, que ele tanto detestava, parecia já pairar no ar, um presságio sombrio do que estava por vir. Ellie, por outro lado, movia-se com uma energia febril, mas controlada. Seus olhos verdes, antes carregados de desconfiança, agora refletiam uma urgência compartilhada, mas também uma aceitação sombria de seu destino. Eles estarão aqui antes do anoitecer, talvez até antes, ela disse, sua voz tensa, enquanto vasculhava a pequena cabana. Jed Blake não é um homem paciente, e ele quer esses papéis, e ele quer silenciar-nos. Ela pegou uma espingarda, antiga de um canto, verificando o carregamento com a destreza de alguém que havia manuseado armas desde a infância. Ethan observou-a, a imagem de seu passado piscando em sua mente, os rostos de homens caídos, o som ensurdecedor dos tiros, o cheiro metálico do sangue. Ele havia gasto seus últimos anos fugindo daquele pesadelo, buscando um esquecimento que agora parecia uma piada cruel. O vale, que prometia ser seu refúgio, estava se tornando seu campo de batalha. Seu olhar caiu sobre a pequena bolsa de couro em sua cintura, onde guardava o pouco dinheiro que lhe restava. Era o suficiente para um cavalo fresco, algumas provisões e uma fuga rápida através das montanhas. A liberdade acenava, um convite silencioso e tentador. Ele poderia estar longe dali em poucas horas, deixando Ellie e seus problemas para trás. A segurança, a paz. Mas então, seus olhos encontraram os de Ellie novamente. Ela estava ali, sozinha, disposta a lutar por um legado, por uma verdade, contra uma força esmagadora. Havia uma dignidade em sua teimosia, uma resiliência que ele raramente vira. Ele se lembrou de sua própria busca por redenção. O que era redenção, afinal, senão a chance de escolher diferente, de agir com coragem onde antes havia medo, de proteger onde antes havia destruído? Ele podia fugir sim e talvez sobreviver, mas a que custo? Viveria o resto de seus dias com o peso de ter abandonado uma mulher em sua hora mais sombria, de ter virado as costas à justiça quando ela batia à sua porta? Aquele seria o legado de um covarde, e não o de um homem que buscava se redimir. Um calor estranho, algo além da febre do medo, começou a se espalhar por seu peito. Era a faísca.
A faísca da esperança de que ele ainda poderia ser um homem bom, um homem digno. Aquele momento, com o sol doente lançando longas sombras pelo vale, era o divisor de águas. Ethan Vance, o pistoleiro que fugia, estava prestes a se tornar Ethan Vance, o homem que lutaria. "Onde estão os papéis?" ele perguntou. Sua voz baixa, mas firme, surpreendendo até a si mesmo. Ellie levantou a cabeça, seus olhos fixos nos dele, uma nova expressão, de cautelosa esperança, substituindo a resignação. "Numa caverna acima do riacho", ela respondeu, apontando para uma abertura escondida nas rochas. "Marcus os escondeu lá. É um lugar que só os reis conhecem. É a prova que precisamos para derrubar Thorn e Belmont." Era uma decisão que marcaria seu destino para sempre, meus caros. Um homem confrontado com a escolha entre a segurança de sua própria vida e a luta por uma causa que mal conhecia, mas que sentia em sua alma ser a correta. E é nesses momentos de verdade nua, quando a alma se expõe, que me sinto profundamente grato por poder compartilhar este peso com vocês. Cada vez que alguém se junta à nossa comunidade, por meio da subscrição, sinto que nossa fogueira cresce, iluminando mais forte os cantos escuros do Oeste e nos dando mais coragem para contar as verdades mais difíceis, as histórias de sacrifício e de renascimento. Ethan não hesitou mais. "Mostre-me a caverna", ele disse, sua voz agora carregada de uma nova determinação. "Não podemos lutar sem as provas. Se eles as encontrarem, tudo estará perdido." Ellie assentiu, e juntos eles correram para a caverna, escondida atrás de uma cortina de vinhas e arbustos. O interior era escuro e úmido, o cheiro de terra e pedra molhada. Na parte mais profunda, Marcus havia cavado um pequeno buraco na parede, selado com pedras e barro. Ellie trabalhou freneticamente, suas mãos ágeis removendo as pedras, até que um pequeno cofre de metal, enferrujado pelo tempo, foi revelado. Dentro, cuidadosamente embrulhados em um pano de óleo, estavam os documentos, livros, caixa, cartas, recibos, tudo detalhando a rede de contrabando e a corrupção de Thorn e Belmont. Os olhos de Ethan brilharam ao ver a evidência irrefutável. Ali estava a justiça, tangível, esperando para ser entregue. Eles mal tiveram tempo de retornar à cabana quando o som. Primeiro, um murmúrio distante como o zumbido de abelhas. Depois, o trote inconfundível de cavalos, cada vez mais próximo, cada vez mais alto. A poeira se levantava no horizonte, uma nuvem escura que se aproximava rapidamente, anunciando a chegada de Jed Blake e seus homens. "Estão aqui", Ethan disse, sua voz calma, quase fria. Ele se virou para Ellie. "Você conhece este lugar melhor do que eu. Onde podemos nos defender? Quantos deles?" Ellie analisou a situação rapidamente, seus olhos varrendo o terreno. "Cerca de uns 15, talvez 20, ela respondeu sem hesitação. "Eles virão pela passagem principal. Podemos usar a cabana como barricada e os afloramentos rochosos como cobertura. Há um ponto cego no lado oeste, onde o sol batia mais forte ao meio-dia. Posso usar isso a nosso favor." Ethan assentiu. O pistoleiro de antes, o que calculava cada movimento, cada tiro, estava de volta. Mas desta vez, não era para sua própria sobrevivência. Era para a dela. "Pegue a espingarda e fique na janela da frente", ele instruiu. "Eu cobrirei o flanco leste. Não dispare até que eu dê o sinal. Cada bala conta." A cabana, tosca e rachada, tornou-se uma fortaleza improvisada. Eles arrastaram móveis pesados para as janelas, empilharam pedras e troncos criando uma barreira rudimentar. O cheiro de madeira velha e poeira se misturava ao perfume do medo e da antecipação. Ethan se posicionou na porta, seu rifle Winchester em punho, o revólver Colt solto no coldre. A adrenalina corria em suas veias, mas era uma adrenalina controlada, fruto de anos de experiência. Ele sentia o peso do aço frio do rifle em suas mãos, uma extensão de sua vontade. Os primeiros cavaleiros de Blake surgiram, seus gritos ecoando pelo vale, uma cacofonia de vozes rudes e ameaçadoras. Eles não esperavam resistência. A surpresa seria sua arma, e a deles, o engano. Jed Blake, uma figura corpulenta em um cavalo negro, liderava o bando, seus olhos cruéis varrendo o rancho. Ele gritou ordens para seus homens que se espalharam cercando a cabana. "Ellie, agora!" Ethan gritou.
O primeiro tiro de Ellie, preciso e mortal, derrubou um dos homens de Blake do cavalo. A espingarda rugiu, o som amplificado pelo vale, um aviso claro de que a cabana não seria tomada sem luta. A batalha começou. Tiros rasgaram o ar, o cheiro acre da pólvora enchendo suas narinas. Ethan disparou com uma precisão fria, cada tiro encontrando seu alvo. Ele se movia como uma sombra, usando as poucas defesas que tinham, sua mente um turbilhão de cálculos e estratégias. Os homens de Blake eram numerosos e brutais, mas eram desorganizados, confiando na força bruta. Eles começaram a avançar, tentando flanquear a cabana. Um grupo tentou se aproximar do lado oeste, o ponto cego que Ellie havia mencionado. Mas Ellie estava pronta. Ela apareceu de repente em uma fresta diferente, sua mira certeira, derrubando 2 homens antes que eles pudessem sequer sacar suas armas. Ethan sentiu um orgulho inesperado por ela, uma admiração pela sua bravura. A luta se estendeu por horas. O sol começou a se inclinar para o ocidente, pintando o céu com tons de vermelho e laranja, como o sangue derramado. A terra estava marcada por pegadas, balas e, em alguns pontos, o corpo inerte de um homem. O suor se misturava com a poeira e a sujeira em seus rostos. Ethan sentia a queimação em seus músculos, o cansaço esmagador, mas não podia parar. Ele e Ellie eram um só, uma unidade improvável, lutando lado a lado. Em um momento de calmaria tensa, quando os tiros diminuíram, ele olhou para Ellie, seus olhos encontrando os dela. Havia medo, sim, mas também uma coragem indomável. Ela era a razão pela qual ele estava ali, a razão pela qual ele havia escolhido lutar. A redenção não era um conceito abstrato. Estava ali nos olhos dela, na sua determinação. Jed Blake, furioso com a resistência inesperada, decidiu um ataque final. Ele e seus homens restantes montaram em seus cavalos, gritando, e avançaram em uma investida final, contra a cabana. Era tudo ou nada. O som dos cascos era um trovão, o grito dos homens um coro de fúria. Ethan sabia que este era o momento decisivo. Ele recarregou seu rifle, seu coração batendo forte no peito. "Ellie, prepare-se!" ele gritou. Ele esperou, o dedo no gatilho, a respiração presa, até que Jed Blake estivesse perto o suficiente para ver o ódio em seus olhos. Quando Blake levantou sua própria arma, Ethan disparou. O tiro foi certeiro, atingindo Blake no peito. O fora da lei caiu de seu cavalo com um baque, seu corpo inerte no chão poeirento. Seus homens, desmoralizados pela queda de seu líder, hesitaram e então, um a um, começaram a virar seus cavalos e fugir, desaparecendo na poeira de onde vieram. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo vento uivando e pelo resfolegar de seus próprios pulmões. A poeira começou a baixar, revelando a devastação da batalha. Ethan e Ellie estavam ilesos, mas exaustos, cobertos de sujeira e suor. Ele soltou o rifle, que caiu com um baque surdo, e se encostou na parede da cabana, fechando os olhos. O perigo havia passado. A luta havia terminado, e ele havia vencido. Não apenas os homens de Blake, mas também os demônios de seu próprio passado. O sol, que testemunhara a fúria da batalha, agora se punha, pintando o céu do oeste com tons de carmesim e ouro, como uma ferida aberta que começava a cicatrizar. O silêncio que se seguiu à partida, apressada dos homens de Jed Blake, não era mais o silêncio opressor da solidão ou da antecipação, mas um silêncio de alívio, profundo e quase reverente. A poeira, que por horas dançara no ar com o frenesi do conflito, começou a assentar, revelando a paisagem marcada pela violência, mas também a cabana, ainda de pé, como um bastião de resistência. Ethan Vance, com as mãos tremendo ligeiramente, mas com uma calma que residia na exaustão e na satisfação, observou os últimos resquícios da poeira escura se dissiparem no horizonte. Seus músculos gritavam por descanso, cada fibra de seu corpo doía, mas não era uma dor de ferimento, e sim a dor doce do esforço cumprido. Ele estava sujo, o rosto coberto de fuligem e suor, o chapéu perdido em algum lugar durante a refrega, mas um brilho novo, um fogo calmo, ardia em seus olhos azuis. Ele não era mais o homem em fuga. Havia enfrentado seu pior pesadelo, o som dos tiros
e o cheiro da pólvora, e desta vez havia lutado não por si mesmo, não pela sobrevivência egoísta, mas por algo maior. Ellie Reis, ao seu lado, estava igualmente exausta, mas sua postura era de triunfo. Seus cabelos estavam soltos, alguns fios grudados em seu rosto suado, mas seus olhos verdes cintilavam com uma intensidade que Ethan nunca vira. Ela era uma força da natureza, uma mulher que havia defendido sua terra e seu legado com uma coragem que faria os homens mais bravos empalidecerem. Ele a viu, não apenas como a guardiã do vale, mas como a personificação da resiliência do próprio Oeste. Acabou, Ellie sussurrou, sua voz rouca, mas carregada de uma emoção profunda. Ela se virou para Ethan, e pela primeira vez ele viu nela não apenas a guerreira, mas a mulher que havia carregado o peso de uma família inteira em seus ombros. Você ficou. Suas palavras eram simples, mas continham um mundo de significado. Elas eram gratidão, surpresa e um reconhecimento silencioso do sacrifício que ele havia feito. Ethan assentiu, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios rachados. Não havia outro caminho, ele respondeu, e, enquanto dizia isso, percebeu que era a mais pura verdade. A fuga, o caminho que ele sempre tomara, já não era uma opção. Ele havia encontrado algo mais valioso do que a segurança, o propósito. A noite caiu, trazendo consigo um frescor bem-vindo. Eles não tinham muito o que celebrar, mas a mera sensação de estarem vivos, de terem prevalecido, era uma festa em si. Com os últimos raios de luz, eles se aproximaram do corpo de Jed Blake. Ethan vasculhou o corpo do fora da lei e, em um bolso interno, encontrou um pequeno diário com anotações que detalhavam encontros com Thorne e Belmont, locais de esconderijo e nomes de outros envolvidos na conspiração. Mais uma peça do quebra-cabeça. Precisa ir, Ellie disse, a voz cheia de urgência renovada. Com esses documentos e o diário de Blake, podemos expor Thorne e Beaumont. Não podemos ficar aqui. Eles virão atrás de nós com mais força se souberem que falharam. Ethan concordou. A vitória no vale era apenas o começo. A verdadeira justiça ainda precisava ser buscada. Vamos, temos que ir para a cidade mais próxima, para um xerife honesto, ou talvez um marechal federal, alguém que não esteja nas mãos deles. A jornada foi cansativa, mas diferente. Desta vez, não era uma fuga solitária, mas uma missão compartilhada. Eles viajaram sob o manto das estrelas, com o silêncio do deserto como seu confidente. Ethan e Ellie conversaram pouco, mas cada olhar trocado, cada gesto de cuidado, falava volumes. Ele a ajudou a montar em seu cavalo, ela compartilhou sua escassa água com ele. A confiança floresceu em meio à adversidade, uma planta resiliente que brotava da terra árida. Chegaram a Fort Wallace, uma cidade pequena, mas com uma presença militar federal. Ethan, com sua aparência de pistoleiro, e Ellie, com sua determinação selvagem, causaram um certo alvoroço, mas a seriedade de sua história e a irrefutabilidade das provas que apresentaram, os documentos de Marcus, o diário de Blake e os relatos detalhados de Ellie sobre os esconderijos e as operações dos foragidos foram suficientes para convencer o Marechal O'Connell, um homem de barba grisalha e olhos penetrantes que tinha uma reputação de integridade. O Marechal O'Connell agiu swiftly. Uma investigação foi lançada. Agente Thorne e o juiz Beaumont, apanhados de surpresa e sem como negar as provas esmagadoras, foram presos e levados para julgamento. A rede de Jed Blake foi desmantelada, seus homens restantes caçados e levados à justiça. O lamento do Billy Santos e Canhão de Plata, a história de uma família que lutava por sua terra, transformou-se em um canto de triunfo sobre a corrupção. Com a justiça atendida, a poeira baixou de verdade. Ethan e Ellie voltaram para o vale, para o rancho que agora era deles, não por um papel falsificado, mas por direito de vida e de luta. O rancho estava em ruínas, mas eles o viram com novos olhos. Era um símbolo de sua vitória, um testemunho de sua coragem. Os dias que se seguiram foram de trabalho árduo, mas também de uma paz que Ethan nunca pensou que experimentaria. Eles reconstruíram a cabana, tijolo por tijolo, tábua por tábua.
O cheiro de madeira fresca e o som de martelos substituíram os cheiros de pólvora e os gritos de batalha. Ellie ensinou a Ethan os segredos da terra, como encontrar água, como plantar culturas resistentes à seca, a sabedoria de gerações de reis. Ethan, por sua vez, aplicou sua força e sua inteligência prática para tornar o rancho produtivo novamente. Ele não era mais um pistoleiro, mas um fazendeiro, um construtor, um guardião. A redenção de Ethan Vance não veio de uma absolvição oficial ou de um perdão divino, mas de suas próprias ações. Ele havia confrontado seu passado, usado suas habilidades, antes tão destrutivas, para proteger uma vida e para lutar por aquilo que era certo. A culpa que o assombrava começou a diminuir, substituída por um senso de propósito e de pertencimento. O rancor e a melancolia em seus olhos foram substituídos por um brilho mais suave, um calor que refletia a luz de Ellie. Eles se apaixonaram, meus caros, um amor nascido na poeira e na fumaça da batalha, forjado na fornalha da adversidade. Não era um amor de contos de fadas, mas um amor real, sólido, construído sobre o respeito mútuo, a confiança inabalável e a compreensão silenciosa que só pode surgir quando se enfrentam juntos os abismos da vida. As noites no vale, antes solitárias para Ethan, eram agora preenchidas com o calor de Ellie ao seu lado, as estrelas ainda tão brilhantes, mas agora observadas com um coração cheio. O silêncio do vale, outrora opressor, tornou-se um convite à intimidade, ao sussurro de planos e sonhos para o futuro. O rancho, o canhão de plata, não era mais o lugar de um lamento, mas um santuário de esperança. Era um lar não apenas para Ellie, a última reis, mas também para Ethan Vance, o homem que havia encontrado sua alma perdida nas paisagens indomáveis do oeste. Eles cultivaram a terra, não apenas para sustento, mas como um ato de fé, um testemunho de que, mesmo nas terras mais áridas, a vida pode florescer e que a bondade e a coragem podem sempre encontrar um caminho, mesmo quando o caminho parece mais escuro. O passado de Ethan jamais seria apagado, mas agora ele era apenas uma sombra distante, superada pela luz de um novo amanhecer. Um futuro que ele e Ellie estavam construindo juntos, com as próprias mãos, sob o vasto e benevolente céu do oeste. E assim, meus amigos, a esperança encontrou um lar no lugar mais inesperado, nas profundezas de um vale que carregava um nome de lamento. Que estas histórias, estas baladas do oeste, nos lembrem que a luz sempre encontra um caminho, mesmo na escuridão mais profunda, e que a redenção pode ser alcançada por aqueles que ousam lutar pelo que é certo. Obrigado por me acompanharem nesta jornada até o final. Ao se inscreverem em nosso canal, vocês, meus caros, asseguram que a voz do alma do oeste nunca deixe de sussurrar suas lendas, mantendo vivas as chamas destas histórias para as gerações futuras. Que a estrada seja gentil e o sol brilhe em vossos caminhos.